A paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de muita alegria, mais um dia, poder estar aqui. E hoje, juntamente com vocês, meus irmãos, nós estaremos lendo a lição, aprendendo um pouco mais sobre a lição de número 9, com o título A Soberania de Deus em Meio à Crise. O texto áureo vai nos dizer: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Em Isaías 26, o verso de número 3. A verdade aplicada. A confiança em Deus nos faz perseverar no propósito de Deus, mesmo na crise. Eu quero estar lendo aqui no texto de referência, em Esther, capítulo 3. O verso 8 vai dizer: E Amã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos e em todas as províncias do teu reino um novo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpra as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. O 9 vai dizer: Se bem aparecer ao rei, escreva-se que os mantém, e eu o porei nas mãos dos que fizeram a obra, 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã, essas prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele que é bem parecer aos teus olhos. Amém. Quero saudar com a paz do Senhor Jesus a todos. Desde já fazer uma oração. Curva as vossas cabeças. Soberano e Altíssimo Deus, Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos nessa noite, Senhor, para falar aquilo que o Senhor nos propôs e colocou aos nossos corações. Pai, estamos reunidos nessa noite em Teu santo nome e queremos pedir que o Teu Espírito Santo se faça presente nessa noite e que a Tua palavra alcance os corações. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Uma lição muito importante, a qual a revista vai nos dizer no seu tópico de número 1, com o título Satanás sempre quer roubar a nossa paz. A palavra é apontada como um estado tranquilo. A paz é um dos grandes propósitos da vida de qualquer ser humano. Paz é a ausência de inquietação e desesperança. O discípulo de Cristo desfruta da paz de Deus como resultado de sua confiança e seu relacionamento com Jesus Cristo. Satanás usará pessoas para tentar roubar a nossa paz. Veremos aqui como ele usou Amã para roubar a paz do povo judeu. O livro de Esther vem nos relatar no seu início que o povo está tranquilo e há paz e harmonia num reino que foi estabelecido. Mas num determinado momento apareceu um homem chamado Amã, querendo, lógico, tirar a paz daquele povo judeu, bem ele sabia que era servos de Deus. Então ele se dispôs a arrumar pretexto para tirar a paz do povo de Deus. E nós iremos aprender nessa lição que ficar firme, confiar no nosso Deus acima de todas as coisas, é que nos vai manter que essa paz continue ao nosso lado. Amém? Então, na continuidade, nós podemos também perceber que foi bem falado que a paz é a ausência de inquietação e desesperança no nosso ser interno. Então, o maior tema dessa lição que a gente precisa abordar nesse momento com vocês é falar a respeito da paz. Onde nós encontramos paz? O que é paz? Paz não é a ausência de problemas externos. Paz não é a ausência de guerra externa.
Paz é a presença de Deus na sua vida, é você ter certeza que dentro de você, apesar de tudo estar acontecendo do lado de fora, o seu coração está em paz com Deus, o seu coração não tem desesperança, o seu coração não tem inquietação. Mesmo que lá fora esteja tudo conturbado, mas dentro de você está tudo em paz, porque o Senhor está contigo e o Espírito Santo também. E isso é muito presente na vida de Esther, porque essa moça, ela viveu em um lar onde ela não tinha o vínculo dos seus pais, ela viveu com o seu primo, né, o Mardoqueu, que criou ela como uma filha biológica. Então, o lar de Esther também tinha paz. Ela viveu em um ambiente saudável. Em um certo momento, ali, ela ficou aguardando ela ser rainha, e ainda assim ela estava em paz consigo, ela estava em paz no seu lar. A revista vai dizer que uma família cristã não é apenas uma família feita de cristãos, é uma família onde Cristo é o Senhor e sua palavra é a base do seu código moral. Se Cristo é verdadeiramente o Senhor em sua família, seu relacionamento com Ele influenciará todos os relacionamentos entre os membros. Então, o que nós percebemos, é importante a gente entender que a nossa família é o nosso refúgio, precisa ser o nosso ambiente de paz. Por mais que lá fora, entre os amigos, entre os vizinhos, entre as nações estejam em guerra, a gente poderá chegar em casa e ter um ambiente de paz, de harmonia, entre irmãos, entre pai e filho, entre esposo e esposa. Então, a família sempre será um papel fundamental no quesito que diz a paz. E a Estela aprendeu muito com o seu tio Mardoqueu, vivendo essa experiência de ter amor, de ter comunhão dentro do seu lar. Então, a nossa família, ela é um dos maiores pontos de paz. Ela é o nosso verdadeiro refúgio. Eu também estudando um pouco dessa revista e é uma coisa que é muito propícia para o dia de hoje, né? A gente falar de paz, vivendo essa turbulência que nós estamos passando, né? E aqui no 1.2, é no lar que se aprende a viver e construir paz. Notamos na história de Esther que a paz se vive quando existe uma integração mútua de pais com o filho. Já se buscou muito um enfoque para ilustrar o cuidado de Mardoqueu por sua prima Esther. Podemos ver que tudo que Mardoqueu fazia estava respaldado pela palavra de Deus. Igual eu já estava falando, quantas vezes a gente não encontra paz em nosso lar? Às vezes a gente está na rua, a gente está naquela turbulência, a gente está com a cabeça cheia do nosso serviço, e é no nosso lar que a gente tem que encontrar paz. Eu fico pensando assim, às vezes a gente chega em casa com a cabeça cheia, aí a gente já discute com a esposa, a gente já discute com o filho, com a filha, a gente já levanta a voz. Irmãos, eu penso assim, aquilo que aconteceu no nosso dia, a gente tem que fazer o possível para deixar lá, para chegar e falar assim, não, agora aqui é o meu momento, aqui é a minha casa. É a mesma coisa quando a gente entra na igreja. A gente chega na igreja aqui, a gente chega ali eu aprendi isso daí, que quando a gente chegar ali, a gente fala, não, peraí, deixa eu deixar meus problemas todos aqui, porque agora deixa eu buscar quem pode mudar a minha vida. Deixa eu buscar agora aquele que pode mudar a minha história. Porque nós passamos tantos problemas hoje nessa situação mesmo, a gente vê tantas pessoas fechando as portas, a gente vê tantos parentes, amigos, pessoas próximas a nós falecendo. E o único lugar que a gente encontra a paz é aqui. E é nesse lugar que a gente encontra a paz, e é nesse lugar que a gente tem que levar a paz para a nossa casa. Indo para o ponto da lição de 1.3, não existe algo mais valioso do que a paz. Vivemos dias que tanto se fala sobre tristeza, fome, pandemia, depressão e síndrome do pânico. Há, porém, algo precioso que não devemos nos esquecer. Nas belas palavras do profeta Isaías, podemos ver que existe uma porta divina para aqueles cuja mente está abrigada no Senhor. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. O importante é observar que, pior que o medo, pandemia, dor, depressão, é ter em seu interior um coração perturbado, longe de Deus. Esse tópico me fez lembrar algo que Jesus
ele deixou em uma dos seus evangelhos. Ele disse para um de seus discípulos, se não me falar em memória, a minha paz eu vos dou, mas não como o mundo dá. O que eu entendo com isso é que essa paz que nós devemos buscar é uma paz muito maior do que aquela que muitas das vezes o mundo vem oferecer um lugar ou um ambiente dizendo que a paz, mas a paz que eles oferecem é uma paz momentânea, uma paz que, com qualquer faísca ou motivo, ela deixa de ser uma paz. Essa paz que Jesus está nos deixando é uma paz que ela muda de dentro para fora, fazendo com que nós não venhamos mais a acender um pavio para explodir, porque o servo de Deus, ele tem que ter uma temperança nesses momentos. Porque muitas das vezes nós como batizados, sabemos que o batismo, ela deixa sepultado um homem que ele é totalmente explosivo. E quando ressurgimos após o batismo, aquele velho homem ele tem que ser sepultado e ele não pode ressurgir mais. Então essa paz que Jesus oferece é que nos garante que aonde nós estivermos, seja lá qual for a situação, essa paz ela tem que se sobressair acima de todas as coisas, acima de qualquer circunstância que venha nos afrontar e nos atingir. Por isso é que nós vemos na lição, ao decorrer dela, você vai perceber que há momentos em que Mardoqueu, ele, com essa tremenda paz que ele tinha, com esse tremendo a intimidade que ele tinha com o Senhor, fez com que ele se sobressaísse à afronta, não só de Amã, porque se nós pegarmos um pouquinho a história, ela já vem dizendo que há conflitos que chegariam até ele, mas se você observar a lição, dentro do lar dele, ele cultivava a paz, porque ele sabia que o Deus que ele servia era um Deus de paz. Por isso ele levou essa paz até o final, até o fim, e nós vamos ver ela no decorrer da lição, com a sua sobrinha, que teve paz para decidir um momento importante, e assim nós chegaremos lá. Amã, ele foi um homem muito ruim na época, né? Era um homem muito astuto. E Mardoqueu, a gente percebe que ele era um homem que tinha princípios cristãos na sua vida. Ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que carregava essa paz dentro de si, ele era um homem que respeitava as leis de Deus, e com todo amor e carinho ele passou todas essas informações para sua prima, né, Esther, e foi criando ela dessa forma. E ela cresceu com esses princípios de paz, com esses princípios de obediência a Deus, com esses princípios de temor a Deus. A gente percebe que Esther, ela precisou ser muito forte, muito firme, muito corajosa. E com certeza isso foi herdado de alguém. E a pessoa que estava do lado dela era o seu primo. Então isso foi influência de alguém dentro do seu lar. Então, nas nossas vidas não é diferente. Nós precisamos ter alguém em que a gente olhe e fala assim, olha, aquele ali é meu ponto de paz. Aquela ali, quando eu estou desesperada, quando eu estou entristecida, quando eu preciso de ajuda, é meu ponto de paz. E essa pessoa, para Esther, era Mardoqueu, porque quando Esther estava ali já nos preparativos para se tornar rainha, né, se consagrando para poder encontrar com o rei, Mardoqueu estava ali a todo momento procurando saber onde Esther estava, procurando entender o que estava acontecendo, levando informações. Então, essa paz já vinha da raiz, já vinha do seu tio e provavelmente, né, dos pais dela também. Então foi uma influência que ela veio carregando. Amã, ele foi um homem tão ruim que ele não se agradou simplesmente da vida de Mardoqueu, porque Mardoqueu não quis se curvar diante dele, né? Mas por que isso? Porque Mardoqueu ele tinha um brilho diferente.
Mardoqueu, ele tinha, ele transparecia isso que fluía de Deus na vida dele. Mardoqueu, ele transparecia a paz que ele recebia do Senhor. Ele transparecia a alegria. Em meio a tudo o que estava acontecendo na época, há muitos reis se levantando, né, até no tempo mesmo de Esdras, de Neemias, de Isaías, de Daniel. Muitos reinados se levantaram contra este povo que era temente a Deus. Então, a gente percebe que todo aquele que faz a vontade do Senhor, que está andando na direção correta, tem um brilho diferente. E se tem um brilho diferente, vai incomodar alguém. Vai incomodar o inimigo. E, de alguma forma, o inimigo vai tentar agir também para fazer com que você se estabilize, né? Saia do foco, saia da direção. Então, como aconteceu na vida de Esdras, de Neemias, que estava tentando ali reerguer os muros de Jerusalém, reerguer a cidade que estava totalmente devastada, vieram pessoas assim que acho que até foram pagas, né, para poder fazer coisas terríveis, para poder defamar, para poder falar do Deus, né, que as pessoas estavam adorando. Então, quando a pessoa precisamos deixar bem claro. Quando aquele que tem o brilho do Espírito Santo, que faz a vontade de Deus, ele está propício a receber perseguições. E bem-aventurado aquele que é perseguido, né? A gente aprende muito isso nos dias de terça, aqui nas lições da pastora. Bem-aventurado aquele que é perseguido, que maldizem, né, por causa do nome de Cristo. E é interessante que eu li aqui também, que diz assim, ó, em tempos de pandemia, devemos buscar refúgio na palavra de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Se eu espero algo, como que eu tenho esperança? Na verdade, a esperança não é algo que eu vejo. É o que eu sei que vai vir. Então, trazendo isso para a vida de Mardoqueu, ele sabia bem a quem ele servia. E assim, nós, humanos, estamos dispostos a viver para Deus, a fazer a vontade de Deus, mas nós não estamos isentos de passar por dificuldade, porque a Bíblia mesmo diz que a humanidade ela está gemendo como se tivessem dores de parto, né, esperando a adoção de como filhos. E com Mardoqueu, com certeza, não era diferente, mas ele tinha uma diferença, ele tinha paz. Ele tinha paz em Deus, ele tinha confiança em Deus, ele tinha fé em Deus. E isso é tão claro que a gente percebe que no momento em que Amã pediu para que ele se dobrasse, ele não aceitou. Porque a confiança dele estava depositada em Deus. Ele tinha princípios em Deus em que nem o homem que era abaixo do rei era mais poderoso, ele não obedeceu, porque ele preferiu obedecer a Deus em primeiro lugar. E algo me chamou a atenção aqui, só dando uma pincelada aqui nesse 1.3, é importante observar que pior que medo da pandemia, dor, depressão, é ter o seu interior um coração perturbado e longe de Deus. Então, porque assim, ó, eu imagino desse jeito, a pandemia, ela veio, mas em nome de Jesus ela vai passar. A dor, ela vem, mas ela passa. A enfermidade, ela vem, ela passa. A fome, ela vem, ela passa. Mas o que adianta nós termos uma mente perturbada? O que adianta a gente ter aquela mente negativa de não vai dar certo, não vai, não, mas quem sou eu para ir subir naquele púlpito e pregar? Quem sou eu para fazer isso daqui? Não, essa crise chegou, agora acabou tudo para mim, acabou, não. Então, assim, o que adianta tudo isso passar? Mas se nós, que nem você falou, se nós existe muitas das vezes um conflito interno entre nós, onde há aquela barreira da gente, de nós mesmos, nos muitas das vezes vitimizar e falar assim, não, eu não posso, eu não vou, não, quem sou eu para estar ali em cima? E aqui nesse 2.1, as crises vêm para roubar o nosso sono. Os servos de Deus sempre incomodaram os filhos das trevas. Os sonhos de José incomodavam os seus irmãos. Quantas das vezes os nossos sonhos, os nossos projetos incomodam os próximos? Igual você falou assim, eu fico pensando que nem a gente não deve muitas das vezes contar coisas que a gente vai fazer, coisa que a gente pensa em fazer, falar não. Muitas das vezes as pessoas estão ali do nosso lado, mas está ali
torcendo para que dê errado, torcendo ao contrário. Então a gente tem que ter que nem, a prosperidade de Jacó aborrecia o seu sogro Labão. A unção de Davi importunava sua esposa Mical. As profecias de Jeremias eram vistas com desprezo pela liderança e o povo de Israel. Não faltam, aliás, exemplos para citarmos. No livro de Esther, vemos um homem por nome Amã, que, por meio de uma lei, irá determinar que todos os judeus deveriam ser mortos e seus bens saqueados. Esse decreto irá tirar o sono do povo de Deus. Imagina o que esse povo passou, né? Mas eu tenho certeza que eles venceram em nome de Jesus. Nós vemos como o escritor ele foi sábio em colocar o título do tópico 2, né? Se incomoda é porque você brilha. E nós vemos que toda vez que você se empenha, se dispõe a fazer algo por Senhor, não é a pessoa, mas Satanás ele sempre vai achar uma maneira de atacar você, de tentar fazer com que você não siga em frente, porque ele sabe que se você seguir em frente, o Todo-Poderoso ele vai te dar aval total para você continuar no seu sonho, no seu empenho. Nós vemos isso com Davi, a qual seus irmãos fizeram um combinado para tirar a vida dele. Nós vemos o próprio Davi sendo afrontado pela própria esposa dentro de casa. E o escritor colocou algo bem interessante. Satanás ele sempre vai tentar roubar a nossa paz. Diante dessa verdade, devemos priorizar nossa família e a nossa casa, que é o nosso refúgio de paz, como já foi dito nessa noite. Manter-se firme à sua decisão, manter-se firme aquilo que você se dispôs a fazer com o Senhor, porque quando nós se dispomos a fazer alguma coisa para Deus, primeiramente, nós devemos contar, nós devemos falar ao Senhor. Porque uma coisa é eu fazer um plano e o Senhor não está nele. Dificilmente esse plano vai para frente. Dificilmente esse plano será concretizado. Agora, se nós contarmos para o Senhor que nós queremos fazer, o Senhor ele vai dar a resposta. E quer seja a resposta sim ou não, Deus sabe o que é melhor. Se Ele falou não, é porque não é para você executar. Mas se o Senhor te deu o aval, você pode seguir a frente. Nós citamos o caso de Jeremias. Ele se dispôs a reconstruir os muros de Jerusalém, a restaurar as portas que foram derrubadas. E como a Jéssica colocou, pessoas foram pagas para dizer, para falar mal, para falar que aquilo não vai dar certo. Mas Jeremias, ele não ouviu essas coisas, porque ele consultou primeiro o Senhor. Ele não saiu desamparado. Ele saiu com o amparo do Senhor, que lhe deu o aval para construir. E nós sabemos, e nós vemos na história, que os muros foram restaurados, ainda que foram restaurados com muito choro, com lágrimas, até com gemidos. Mas o Senhor deu vitória para ele. O Senhor fez com que a cidade voltasse a ter paz, tranquilidade, que aqui é o que nós estamos falando nessa noite. O título da revista é Paz. Aonde você estiver, aonde você for. E o seu lar tem que ser um lar de paz. E se não está tendo paz, peça ao Senhor. Peça ao Senhor, porque Ele vai abrir os seus olhos. Ele vai te levar em paz ao seu lar. Porque você é a luz que brilha. Você tem o brilho do Espírito Santo.
E aonde você estiver, a paz do Senhor tem que estar com você. E uma coisa assim que é fato, né? A crise chega, vai chegar. Seja ela daqui 2 anos, daqui um dia, mas chega. Em um momento ou outro da nossa vida vai chegar. E não foi diferente na vida dos judeus, né? A gente percebe que o povo judeu, o povo escolhido por Deus, o povo que brilha, passaram por muitas crises durante a trajetória, né? Durante a história da igreja. Os judeus foram um povo muito perseguido. Da mesma forma que passaram por muitos conflitos, tiveram muitas vitórias. Aqui, no tempo de Esther, Amã, sendo um homem muito rude, ficou muito embravecido com a vida de Mardoqueu, porque Mardoqueu não quis se dobrar diante dele, né, como forma de reverência. Mardoqueu não quis se dobrar, e isso foi motivo de ira, de uma ira tão grande, uma pessoa que já estava perturbada, que não tinha paz, uma ira tão grande a ponto de querer não somente matar um judeu, mas matar todos os judeus. Então, você vê o que um coração perturbado causa, um coração sem paz, um coração com inveja, um coração com mágoa, um coração que quer se exaltar por si mesmo. A Bíblia vai dizer que tinha um rei, né, que ele queria se exaltar mais que Deus, queria chegar até o topo, né, e o Senhor não permitiu. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que o Senhor exalta os humilhados, mas abate os soberbos. E assim era a vida de Amã. Ele era um homem soberbo, era um homem que queria que a exaltação fosse para ele. Queria que a exaltação, que as palmas, que a glória fosse para ele. Mas Mardoqueu, reconhecendo a soberania de Deus, ele não se dobrou diante de Amã. E isso quase ocasionou a morte de toda uma nação, né? Mas nós vemos assim que Deus, ele é tão misericordioso e bondoso que, independente da crise, ele se levanta ao nosso favor. Assim como aconteceu na história dos judeus, acontece na nossa vida frequentemente. Vai chegar a crise no nosso lar, vai chegar a crise interna, vai chegar o conflito interno, mas a gente precisa se perguntar, qual caminho eu devo tomar? A gente precisa entender o que eu devo fazer diante da crise. Eu vou confiar, eu vou perder minhas forças e vou me render, eu vou continuar lutando, o que eu vou fazer? Amã estava agindo sob a inspiração de Satanás, o autêntico inimigo de Deus. As Santas Escrituras nos orientam a não ficarmos impressionados com essas provações. Então, uma coisa assim que eu gostaria muito de citar. Quando a gente percebe hoje em dia, como já foi falado pelo irmão Rogério, muita crise de ansiedade, muita depressão, muito pânico. Isso é tratado psicologicamente? Mas muitas vezes isso é falta de paz interior. Muitas vezes isso é a tribulação interior. É aquilo que o Salmi também falou. É aquilo que muitas vezes a gente não tem. Paz interior, tribulação no coração. Muitas pessoas que estão em casa acabam externando isso que está dentro. Como? Os jovens de hoje em dia se cortando. É uma perturbação tão grande que está dentro do coração, é uma ausência de paz tão grande que, para amenizar a dor, amenizar essa tribulação, se corta. Amenizar essa tribulação, muitas vezes quer se suicidar para amenizar a dor que está dentro, que não sabe como conter. E vai fazer o quê? Vai tentar amenizar, se cortando, fazendo algo externamente. E não é isso o objetivo que Deus quer para a nossa vida. Deus tem algo maior. Deus é o nosso socorro. Na vida de Esther, o Senhor a socorreu. Na vida de Josafá, que foi uma das lições, num momento muito difícil, o Senhor socorreu. Então, independente das nossas crises, o Senhor, ele vai nos socorrer. Basta a gente pedir socorro. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele disse: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, nós vamos ter conflitos, vamos ter aflições, mas o mais importante de tudo isso é que ele já venceu. E ele nos deu esse direito de sermos filhos dele, de sermos servos. Então, nós temos a oportunidade também de vencer com Cristo, porque com ele morremos e com ele também ressuscitamos para triunfar. Então, se você tem passado por esse tipo de tribulação, se você tem estado com essa
aflição interior, com essa falta de paz interior, a Bíblia vai dizer que a primeira coisa que você deve fazer é pedir ao Senhor. Peça ao Senhor em oração, confie no Senhor nesses momentos, porque Deus é o nosso socorro bem presente no tempo da adversidade. Descansa em Deus. Entrega teu coração, teus pensamentos, teus sentimentos, tuas ansiedades ao Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Então, fique com essa palavra assim, bem cravada no seu coração. A ausência de paz causa em você tribulação. E a tribulação, muitas vezes, você quer externar de forma que as pessoas vejam, querendo muitas vezes se suicidar, mas essa não é a saída. A saída que o Senhor tem para você é vida, e vida em abundância. E de tudo isso que você falou, Jéssica, esse tópico 3 aqui, ele já fala muito sobre isso. Quando parecer que está tudo perdido, tenha uma certeza, resta uma esperança. Quando aparecer que está tudo perdido para você, que nem a Jéssica falou, que tem muitos jovens que estão se cortando, que estão usando um tipo de roupa para tentar se encontrar na sociedade, pessoas se suicidando. A gente não vive somente essa pandemia que está aí. A gente vive muitas outras as coisas que estão encobertas, mas tudo há uma saída. E esse tópico aqui é muito forte, que quando parecer que está tudo perdido, quando nós chegar ali e falar assim, ó, estou no fundo do poço, igual José chegou e falou assim, ó, estou aqui no fundo do poço, quem virá me socorrer? Então, assim, ó, eu imagino ele naquela situação, eu imagino esse texto, o próprio autor falando isso daqui, mas aí a melhor parte é que resta a solução para mim e para a sua vida, é Deus. Não tem outra pessoa que pode mudar. O governo, ele pode chegar, ele pode te dar uma ajuda de um auxílio, ele pode te dar uma cesta básica, mas ele não te traz a paz. O governo, ele pode chegar e pode ajudar de um lado, o pastor, ele pode chegar aqui e te abraçar, mas quem dá realmente a paz, quem refrigera a nossa alma mesmo é Deus. Então, assim, por mais que nós estamos passando, a gente pode procurar em diversas outras situações, mas a única paz, o único refrigério, o nosso descanso é em Deus. O tópico 3.1 vai nos dizer, vencer o medo. Todos teremos problemas e certamente enfrentaremos crises. Esther não foi uma exceção. No momento de crise, teve que vencer o medo e se apresentar diante do rei, mesmo existindo uma lei que só poderia chegar próximo ao rei se ela assim determinasse. Esther nos ensina como devemos nos portar no momento de adversidade: foco, atitude e determinação. Nós sabemos que na história ela só poderia se apresentar diante do rei se fosse chamada. Mas a notícia que chegou a ela foi uma notícia tão forte que fez com que ela tomasse essa posição. O povo de Deus ia ser executado. O povo de Deus ia ser morto por uma conspiração de um homem chamado Amã, obviamente usado por Satanás, que de maneira nenhuma vai ficar satisfeito com um cristão servindo a Deus e fazendo de tudo conforme o Senhor ordena. Nós vemos que no jardim, Adão tinha uma ordem: pode fazer de tudo. A única que ele não podia fazer era tocar em um certo fruto. E isso foi feito de forma ao contrário, e ele perdeu. Para mim, a perda de Adão não foi a expulsão do jardim. Para mim, a perda maior de Adão foi não ter mais tido a companhia do Todo-Poderoso, o nosso Criador. Essa foi a maior perda de Adão. Mas o nosso Deus, ele é tão misericordioso que ainda que se nós errar, ainda que nós caímos, o Senhor, ele nos dá a mão para levantar novamente. E a Esther, ela tomou uma atitude. Ela não ia ficar em paz sabendo que o povo ia ser morto por uma
conspiração de Satanás. E ela tomou essa atitude. Mas a Estela não tomou apenas uma atitude de se posicionar. Não, ela tomou outras atitudes. Ela convocou o povo. E nós vemos a força que tem a oração. A força que tem o jejum. Por isso eu quero deixar gravado nessa noite. Se você tem parado, é hora de continuar. Se você tem desistido, é hora de colocar em prática de novo o jejum. Porque essa lição, ela confrontou a mim mesmo. Porque muitas das vezes nós nos sentimos fracos em circunstâncias da vida, em alguns momentos, e deixamos de executar essas coisas. Mas nós sabemos que o jejum, ele vence batalha que aos nossos olhos é impossível. Que nas nossas forças é impossível. E nós vemos como Josafá ele enfrentou a situação. Ele colocou o povo também para jejuar e orar. E o Senhor deu livramento. Nessa história, a Estela convocou o povo. Vamos orar, vamos jejuar. Porque eu tenho certeza que o Senhor há de nos livrar dessa ação que o inimigo tem preparado. E assim, ela tomou a atitude de ir até o rei e lhe contar. E de passar para ele aquilo que estava acontecendo. E muitas das vezes nós temos a atitude de ir aos pés do Senhor e nos lançar, nos derramar ao pé dele. E contar os nossos problemas ao Senhor. E contar aquilo que está acontecendo na nossa casa ao Senhor. E é só Ele que tem a solução. É só Ele que pode nos ajudar nesses momentos. Então, nas nossas vidas, a dor é tão grande, muitas vezes, que a gente não consegue suportar. Às vezes a dor é tão imensa que a gente quer fazer alguma coisa para tentar com que essa dor se acabe, finalize. A forma que Amã ele encontrou para externar a sua raiva foi tramando contra o homem de Deus. Mas o homem de Deus, a forma que ele encontrou para externar a sua tristeza foi indo aos pés do Senhor. Foi derramando diante do Senhor as suas lágrimas, foi derramando diante do Senhor o seu clamor, o seu jejum, a sua adoração. E é interessante a gente perceber que Mardoqueu chegou em Esté e contou para ela o que estava acontecendo. E ela, em um certo momento, acredito que ela ficou pensando, e agora? Será que eu vou? Porque se eu chegar lá na frente do rei, e eu posso morrer. Mas aí, Mardoqueu chegou nela e falou assim para ela, olha, se você não for, socorro para nós de outro lado virá. Mas tu e tua casa vai perecer. Então, olha o temor que esse homem tinha diante de Deus. Olha a responsabilidade que esse homem carregava de não somente livrar a vida dele, mas livrar a vida de toda uma nação. Isso mostra a confiança que ele tinha no Senhor. Ele tinha certeza que Esther não iria morrer se ela fosse diante do rei, porque ele confiava em Deus. E assim ele fez. Ele se vestiu de pano de saco, ele começou a orar, a clamar. E no momento certo, Deus honrou a vida de Mardoqueu. No momento certo, Deus abateu Amã e levantou Mardoqueu como homem reto, como homem reto diante do Senhor, que fez aquilo que realmente o Senhor queria que ele fizesse. Vai dizer aqui, que haverá momentos diante das crises em que a razão lhe dirá que é o fim, mas o justo viverá pela fé, e ela lhe conduzirá por caminhos excelentes, sustentando até o final, até o dia final. Creia que diante da atuação de Deus, nada poderá prevalecer. Então, mesmo na situação mais difícil que você esteja vivendo, mesmo que pareça que é o fim, mesmo que pareça que nada vai dar certo, se o Senhor estiver agindo na tua vida, nada prevalece. Nada vai impedir que o Senhor realize o plano dele na tua vida. O socorro, ele vem do alto. Em um certo momento, o salmista fala assim, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu olharei para os montes, porque de lá vem o meu socorro. Então, em momentos de dificuldade, em momentos de crise, seja ela qual for, externa, interna, familiar, conjugal, entrega nas mãos do Senhor. Porque Ele é soberano. E Ele é expert em resolver soluções, em resolver problemas que nós não sabemos as soluções. Ele sabe como faz. Ele sabe o momento certo de agir. O que Ele pede de nós era para
para que nós nos posicione. Qual é a posição que nós devemos tomar? Confiar em Deus, entregar a nossa vida no altar do Senhor, jejuar, clamar, porque nós já aprendemos nessas lições que a chave para a gente vencer é oração, jejum e entrega total ao Senhor, é devoção total a Ele. Então, nós deixamos nessa lição um grande aprendizado de temor ao Senhor, de foco, de atitude, de determinação, porque foi isso que Esté precisou para poder triunfar diante do seu inimigo. Foi isso que ela precisou, de ousadia, para chegar diante do rei e contar ao rei tudo o que estava acontecendo. E o rei, com certeza, tocado pelo Senhor Deus e pelo Espírito Santo, agiu de maneira certa para que o nome do Senhor fosse glorificado na vida de Mardoqueu e na vida de Esté e de todo o povo judeu. Vamos para a conclusão desse ensino. A palavra crise se tornou comum em nossos dias. As mídias, e as redes sociais não falam de outra coisa a não ser pandemia, doenças. Diante da história de Esther e Mardoqueu, estamos convencidos de que o Senhor utiliza ocasiões complexas para cumprir seus propósitos na vida de seus filhos. Nós percebemos na Bíblia que o Senhor, Ele aparece em situações a qual muitos dizem que não tem mais jeito. Ou seja, numa guerra, como Davi apareceu, seja num buraco onde José estava, mas o Senhor achou ocasião para livrar, para tirar, para exaltar, para escolher, para dizer que aquilo que você determinou junto com o Senhor não prevalecerá, como já foi dito, e a Bíblia nos diz que nenhuma arma forjada, nada que for preparado contra você vai prosperar, não vai para frente, porque maior é o Senhor que está conosco do que o inimigo, que tenta de todas as formas. E eu te digo mais, ele investirá dia após dia na minha, na sua vida, na vida daquele que se dispõe a servir ao Senhor. Mas eu quero te deixar como alento nessa noite. O Senhor, Ele vai pelejar por você. E o Senhor, Ele vai te dar a vitória. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Nós queremos agradecer por essa oportunidade. E nós queremos decretar a paz sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu quero decretar na sua vida agora todas as bênçãos de Deus sobre você. Que tudo aquilo que você almeja diante de Deus, nós venhamos conseguir a cada dia. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus e crer que o melhor de Deus está por vir sobre nós. Senhor Deus, eterno Pai, Espírito Santo, Deus, eu quero te pedir neste momento, a cada lar, papai, que estiver ouvindo essa mensagem, que o Senhor venha sobre a sua família, que o Senhor venha, Pai, sobre essa casa, que o Senhor venha, papai, sobre a cada enfermidade, repreenda todo o mal, Senhor. Repreenda tudo aquilo, Pai, que tem tirado a paz, tudo aquilo, meu Deus, que tem afligido o coração da Tua igreja, Senhor. Deus, eu quero te pedir, vai de encontro agora, Senhor, a cada um, que o Senhor possa, Senhor, libertar, transformar e restaurar. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Fique todos na santa paz. Amém?